Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão, meninas que estão chegando agora? Estou super curiosa para saber quem conseguiu colocar a atividade em prática. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram ao desenvolver o projeto também, quem colocou a atividade em prática? Vi que algumas pessoas comentaram ali no grupo e queria entender quem conseguiu desenvolver a aplicabilidade da nossa última atividade. Comenta aqui no chat, ou se quiser abrir também o áudio para a gente poder conversar um pouquinho, porque a atividade da última aula tem relação com a atividade dessa aula também. Quero vocês participando, gente. Hoje tem pouquinha gente na aula aqui, mas quero saber qual foi o maior desafio de vocês ao colocar o projeto em prática. Lembrando que é muito importante, uma atividade, a partir de agora, vai estar sempre interligada à outra. E eu estou tentando colocar da maneira mais didática possível, para que vocês possam entender, principalmente, como vocês vão pensar em projetos de IA. Acho que criar a ideia do projeto foi o mais difícil. E esse lugar, Bia, de criar ideias, de como, e principalmente, não só criar ideias, de como estruturar ideias para que vocês consigam desenvolver uma linha, entender o público-alvo, fazer esse produto ter funcionalidade, vender o projeto. E hoje a gente vai falar sobre vendas com inteligência artificial. Então, na última aula, a gente falou sobre a parte do marketing e hoje a gente vai falar sobre vendas. E dentro da aula de hoje, a gente vai aprender a trabalhar algumas ferramentas de inteligência artificial voltada para a área de vendas, para que vocês possam também colocar na aplicabilidade do projeto de vocês. Eu sempre peço para que vocês vão construindo dentro do mesmo projeto, mas não é obrigatório, tá? Vocês podem, Monique, dentro desse projeto não cabe, mas eu tenho um outro projeto que super vai caber essa aula e queria aplicar nela. Vocês podem também, mas a ideia de vocês construírem um projeto aplicando todas as partes desse pensamento é para que vocês já comecem a ter esse pensamento crítico de como eu vou implantar essa ideia, de como que dentro dessa ideia eu posso vender para a empresa que eu estou trabalhando, que eu possa fazer com que um investidor compre esse projeto de mim, que eu possa colocar isso no meu negócio e melhorar a rentabilidade. Vamos lá, peraí. Eu só estou um pouco confusa sobre como vamos, de fato, colocar a IA funcional dentro do projeto, ou seria somente a estrutura? Pia, assim, a ideia, primeiro, é você colocar a estrutura. Sobre a IA, a funcionalidade da IA, é o que eu digo, vocês podem colocar funcionalidade prática. Não precisa desenvolver um grande software complexo de IA que você não sabe colocar em prática. Você pode colocar. O primeiro passo é você pensar na funcionalidade. Depois, você pode buscar IAs que já existem, que já estão funcionando, para que você coloque a aplicabilidade dentro desse projeto. Mas mais importante é você começar a pensar em como você vai conseguir desenvolver a estrutura. Por quê? Porque como você vai... o nosso curso aqui, ele é um curso onde vocês vão começar a entender o processo de como funciona uma inteligência artificial, de como você pode aplicar na estrutura de um projeto e como você pode desenvolver de maneira prática essas soluções. Então, assim, o que eu estou tentando falar para vocês desde o começo, pensem de uma maneira aplicável.
Não adianta pensar numa estrutura super complexa, aí eu vou construir uma coisa muito. Não, isso vocês. Porque já existem muitas IAs no mercado, já existem muitas ferramentas que vocês podem aplicar utilizando inteligência artificial, mas é muito mais importante vocês entenderem como que vocês conseguem pensar usando a aplicabilidade do projeto. Faz sentido? Vocês conseguem captar? Não é sobre o fato da IA funcionando dentro do projeto, de você desenvolver algo estrutural, técnico, de dados dentro. Você pode muito bem pegar soluções que já estão ali, se você consegue montar a estrutura do projeto. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão captando? Conseguiram entender? Deixa eu ver se todo mundo conseguiu pegar aqui. Dá um joinha para eu saber, assim, se vocês conseguiram fazer a atividade e pegaram esse fato. Por quê, gente? Porque hoje a gente já tem muitas soluções prontas. Só que o mais desafiador, por exemplo, é você pensar em como você pode construir isso, porque as ferramentas elas vão mudando ao longo do tempo. Elas vão sendo desenvolvidas e cada dia nasce uma IA diferente, com uma funcionalidade diferente. E por isso que é muito interessante vocês pensarem em como pensar em estruturas de projeto, para que cada vez vocês consigam aplicar, implementar dentro do projeto de vocês, para que vocês possam desenvolver esse pensamento mais crítico e vocês possam conseguir desenvolver a implantação dos projetos. Vamos começar a aula, então? Ah, olha aí, ó. Já desisti da minha ideia anterior por causa da complexidade. Olha, Carol, a ideia de hoje ela vai bem de encontro ao que você está fazendo, que é treinar um chatbot. Hoje a gente vai fazer uma aula falando sobre vendas e falando sobre chatbots. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas, não só aqui na aula, mas no mercado e tudo mais, é desenvolvendo ideias tão complexas, que são impossíveis de serem executadas. E isso é para vocês desenvolverem também uma autoobservação em cada uma de vocês, quanto vocês estão pensando em soluções práticas e simples, e o quanto vocês trazem uma complexidade para projetos, para coisas, que acabam não conseguindo, de fato, uma aplicabilidade prática. Então, assim, a gente precisa começar esse processo de autoobservação também, meninas, de como está sendo o seu processo de criação e desenvolvimento de ideias. Será que você está trazendo ideias para o mundo que sejam aplicáveis, que você consiga começar o passo a passo e aí trazendo essa complexidade, ou você já começa a criar uma coisa extremamente complexa, difícil, e aí quando você vê, você desistiu do projeto porque você colocou muita complexidade e não buscou soluções reais, práticas, para que ela possa acontecer. Vocês podem pensar em coisas grandes. Eu não estou tentando limitar nem o pensamento e nem a solução, mas eu estou tentando fazer com que vocês pensem como executoras de projeto. E essa ideia de vocês, quando vocês olham, vocês começam a entender o pensamento crítico de vocês. Como será que eu, quando quero implantar uma ideia, eu proponho essa ideia? Quando eu acho que a minha ideia é genial, como será que eu estruturo ela? Como eu desenvolvo? Exatamente, exatamente. Usar, quem ganhou utilizou tudo que existia, Google Maps, WhatsApp, porque já existem muitas ferramentas, simples e funcional. É exatamente isso que eu quero que vocês comecem a pensar e a desenvolver. Gente, vamos para a aula agora, que hoje eu comecei animada aqui. A gente vai falar sobre vendas. Quem é boa vendedora aqui e quem gosta de vender?
Responda com sinceridade. Quem não gosta de vender também escreve aqui. Eu não gosto de vender, para eu saber. Nem vou abrir aula ainda, só para eu, curiosa, saber. Vende, mas não gosta. Odeia, gosta. Quero todo mundo. Gente, tem pouca gente na aula hoje. Trabalhou a vida inteira como vendedora. Escrevam aqui. É muito importante eu entender. Como artesã, a parte mais difícil é vender. Tudo é venda. A gente vende o tempo inteiro. E por que que eu incluí essa aula numa aula sobre inteligência artificial? Porque vocês precisam vender sempre. E analisar dados, analisar o cliente, analisar o consumidor é entender sobre vendas. Mesmo que você só seja uma programadora, é sempre sobre desvendar pessoas. E vendas, na verdade, é a gente conseguir entregar o que aquela pessoa está buscando. Não precisa empurrar nada para alguém. Aquela pessoa está precisando de uma solução e você entrega. Então, talvez também, para quem não gosta de vender, é mudar o conceito de vender. É ressignificar esse processo. E com a inteligência artificial, a gente pode ressignificar isso, porque tudo é uma venda. Vender projetos, um site e-commerce que precisa entregar para o cliente. E vender nada mais é do que entender as pessoas. E por que que a inteligência artificial ela é tão valiosa em entender pessoas? Alguém sabe falar para mim? Por quê? Por quê? Por que será? Que será que muda para a gente, né, nessa parte de venda? Alguém sabe dizer? Alguém faz ideia? Eu estou conversadeira, porque ela foi desenvolvida para estudar, entender as personas, personaliza, faz uma análise de dados. Então, isso muda o jogo. Faz sentido para vocês? Conhece bem o produto e a necessidade do cliente. Um auxílio importante na hora de vender e entender. Exatamente, gente. É isso que eu quero que vocês compreendam. Por quê? Porque tudo o que vocês forem fazer na vida vai ser uma venda, porque é sobre a gente entender o que que as pessoas estão buscando, o que que elas estão querendo. E quando a gente começa a ressignificar o nosso conceito do que é vender, a gente começa a melhorar o nosso processo mental, a gente começa a melhorar a nossa forma. Ketiane levantou a mão, quer falar? Bom dia, pessoal. Dia. Eu acho que é um processo bem interessante, realmente, utilizando a inteligência artificial, porque ela é muito boa em identificar padrões, identificar informações que às vezes a gente não identifica, né, em analisar os dados. Então, utilizar ela para fazer venda é uma forma da gente conseguir, talvez, ali, chegar no que o cliente quer de uma forma que a gente também consiga sair ali de forma benéfica, né, que é importante também. Eu acho muito interessante, assim, eu sempre tive dificuldade em vender, mas é bem interessante o uso de IA para isso, sabe? E até esse processo, obrigada, Ketiane, até esse processo de ressignificar dentro da gente a venda, porque existem uma série de processos de venda. E a gente precisa entender isso para entender como a gente vai vender ou a nossa ideia, ou o nosso produto, ou o nosso projeto. Tudo vai ser sempre uma venda. E venda é análise de dados, porque a gente precisa entender a nossa persona, o que a gente está querendo atingir. E cresce muito mais rápido. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a aula mesmo. E hoje eu estou empolgada, senão eu vou fugindo do tema. Então vamos lá, gente.
Transformando vendas com inteligência artificial, um guia prático e acessível. Eu pensei nessa aula como um guia. Eu amo vendas. Assim, eu cresci numa família muito de vendedores também, assim. E o que a IA tem a ver, né? A gente vai explorar como que ela está mudando, como ela está revolucionando os nossos projetos, independente do tamanho do negócio, e mergulhar em conceitos para a gente poder entender. Toda aula eu quero trazer algumas ferramentas práticas. Como eu falei no começo, gente, a gente primeiro precisa entender que ferramentas a gente consegue, e tudo sempre simples, didático, para vocês já aplicarem imediatamente. Então, como a gente falou, o que a IA tem a ver com vendas, né? IA, primeiro, é a tecnologia que vai permitir uma máquina imitar a inteligência, aprendendo com os dados e tomando decisões. Então, a gente tem falado sobre isso todas as aulas, que dados, né, é o novo petróleo. A gente precisa de dados para uma IA entender o público, entender o consumidor, entender os processos, e aí ela consegue personalizar para muitas pessoas, melhorar a eficiência, melhorar essa análise de dados, aumentar a competitividade. E as empresas hoje que utilizam IA, elas conseguem aumentar pelo menos em 15% os seus ganhos e reduzir os custos em 10%. E a gente vai falar hoje sobre essa aula, sobre chatbots. Quem aqui já teve algum contato com algum chat ou já criou algum chat, trabalhou com ManyChat ou trabalhou com algum conceito, criando um robô e treinando eles, para eu poder entender aqui que nível que vocês estão. Lembra que a nossa aula ela vai para todos os níveis. A Midiane já levantou. A Midiane, eu sabia, porque a gente já conversou sobre isso. É importante, quando eu penso nessa aula, nesse conceito, entender que existem pessoas que já trabalharam e existem pessoas que estão tendo o primeiro contato com qualquer IA e pensando como pode funcionar. E é esse primeiro contato, é esse primeiro momento mágico que eu quero entender de vocês. Se já viveram, se não, se já usaram, se não, quais são as dificuldades. Chegou a criar uma em uma plataforma local. Muito bom, muito bom. Vou deixar vocês escrevendo aqui e vou continuar. E o que é um chatbot ou um assistente virtual? Para mim, eu sinto que os chats e os assistentes vão vir revolucionar o atendimento, o e-commerce, a forma da gente vender. O que eles são? Programas que vão simular uma conversa humana atendendo em tempo real. Qual que é o benefício? Atendimento 24 horas, resposta imediata, redução de custo. Exemplo prático, uma loja de cosmético natural implementou um bot no site para ajudar os clientes a escolherem produto conforme a pele. Resultado, aumento de 30% das vendas online. Então, assim, gente, por que eu falo para que vocês pensem nisso? Porque isso vai revolucionar qualquer projeto que vocês estiverem construindo. Vocês vão conseguir conversar, pegar mais dados, perguntar mais para as pessoas, personalizar mais o atendimento, utilizando esse processo. Isso é importante. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. E como que a gente faz? A gente precisa aprender. O que eu estou querendo que vocês façam dentro desse projeto? O que eu estou querendo que vocês pensem? Que vocês não só aprendam a usar um chatbot, mas que vocês aprendam a desenvolver uma análise de dados, que vocês aprendam a predizer as vendas. Por quê? Porque através do que a gente está recebendo, a gente consegue fazer o quê? Prever quanto que pode ser vendido a mais. O que a gente pode oferecer a mais para aquela pessoa que está buscando? Então, o que é? Utilizar uma IA para analisar grandes volumes de dados para prever tendência para vender.
Benefício: tomada de decisão informada, antecipar a tendência e otimização de estoque. Exemplo prático: uma livraria online que usa IA para analisar o histórico de vendas e prever demandas sazonais. Resultado: aumento de 20% na eficiência do estoque e redução de perdas. Vocês entendem que como é vocês pensarem como arquitetas de IA? Quando você pensa como uma arquiteta de IA, você muda o jogo, porque você começa a entender que você tem que analisar dados, que você pode fazer previsão de vendas e que você pode pensar em soluções. Isso é o mais importante para mim. Mais importante do que vocês entendam uma ferramenta específica, é claro que aqui a gente fala sobre ferramentas, mas para mim, gente, mais importante do que vocês entenderem ou serem especialistas em uma determinada ferramenta, é vocês conseguirem pensar em projetos, pensar em como uma IA funciona. Por quê? Porque todos os dias vão surgir ferramentas novas. Pode ser que hoje, vamos lá, hoje a ferramenta da vez é o ChatGPT. Vamos colocar assim, o ChatGPT é algo. E aí você vai, estuda, estrutura o ChatGPT. Só que na semana que vem, o Mark Zuckerberg lança algo que é 200 vezes melhor do que o ChatGPT. Ou seja, se você não consegue compreender como uma IA funciona, você já se tornou um especialista obsoleto. E quem está nessa área sabe que todos os dias é uma competição acirrada. Todos os dias surgem novas ferramentas. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente aqui na turma que está querendo se especializar em inteligência artificial. E eu quero que vocês compreendam que a gente precisa estar sempre ligado em todas as ferramentas que estão surgindo, mas nunca amarrada a nenhuma apenas. E por que a gente precisa entender a base? Por que a gente precisa entender? Por que eu preciso pensar assim? Porque, independente da ferramenta, eu consigo estruturar a minha ideia, estruturar o meu projeto e trazer a solução para aquele determinado problema. Faz sentido? Vocês conseguem estar comigo? Toda aula parece que eu sou repetitiva. Eu trago, gente, conteúdos super diferentes e até complexos a cada aula. Mas o todo, a amarração do projeto essa é a lógica. Porque quando vocês entram no mercado de trabalho, o que eu noto hoje, né? Porque a gente está acompanhando, eu acompanho o mercado e acompanho os cursos e acompanho os conteúdos que estão na internet. E as pessoas conversam muito sobre ferramentas, né? A mais nova ferramenta de IA para atendimento ao público, a mais nova ferramenta de IA para tal solução. E as pessoas estão se amarrando em ferramentas. Só que a gente está numa corrida que a gente olha ChatGPT, a gente olha Apple, a gente olha a Microsoft, a Meta, uma corrida do Google, a corrida dos gigantes, que todos os dias alguém lança algo muito maior, muito mais inteligente, muito mais rápido, com muito mais tokens. E se você fica se especializando numa ferramenta específica, você vai ficar para trás, porque você não está entendendo o todo. Bom que faz sentido para vocês. E o que a gente precisa? Vamos voltar aqui para a aula, né? Recomendação personalizada. Primeiro, definição. A gente precisa trazer esse sistema que sugere produto, serviço, cliente, com base no comportamento e preferência. Então, como a gente, amarrado na última aula, a gente precisa entender o quê? Comportamento e preferência dos clientes. Depois, benefício. Aumento das vendas cruzadas, melhora da experiência e fidelização dos clientes. Vocês lembram da aula passada e lembram dessa? Como tudo está interligado e como é importante a gente entender a nossa persona, o nosso cliente? E eu sempre falo, gente, o marketing, ele não muda, ele só evolui. Aqui a gente está estudando princípios de marketing e vendas, né?
mas ele está evoluindo no nível da gente conseguir atender mais pessoas com menos recursos. E caso de sucesso, né? Implementando recomendação, aumento no valor médio das vendas. E como que isso pode mudar uma pessoa que tem pouco dinheiro ou que é desprivilegiada? Vamos pensar assim, que a gente fala muito sobre a Amazon, sobre a Sephora, sobre grandes e-commerces, e o que isso muda para uma pessoa que vende artesanato, por exemplo? O que a IA vai revolucionar a vida de uma pessoa comum? A IA vai facilitar a vida de uma pessoa comum, porque normalmente vamos pegar uma artesã. Eu sei que a Vânia trabalha com artesanato aqui, que conhece esse grupo. Uma artesã, ela tem que fazer o artesanato, ela tem que vender o artesanato, ela tem que fotografar, ela acaba fazendo todo o processo. Ela vai fazer papel dos outros funcionários, gente. É exatamente isso. Um papel que a Vânia não tem, porque ela só tem 24 horas. Estou colocando a Vânia aqui, não sei se a Vânia trabalha ainda. Mas é a equipe. E quando a gente tem uma IA, a gente consegue trazer ferramentas, a gente consegue ajudar essa pessoa que tem dificuldade com vender, a vender de um jeito mais fácil, a criar de um jeito mais simples. E, para mim, isso pode mudar e pode revolucionar países emergentes que não têm tanto capital para a gente poder ajudar e criar soluções. E para mim, vocês são fundamentais aqui. O que é o que meu coração se enche de alegria e de motivação? Eu quero vocês pensando em soluções para a gente poder transformar o mundo, em soluções para a gente poder mudar a vida de Vânias que estão ali querendo vender o artesanato e que já existem ferramentas gratuitas para poder trazer acesso para essas pessoas. E por isso que eu foco tanto no projeto, porque a gente consegue estruturar. E se antes, esses processos de desenvolvimento eram caríssimos, a gente não tinha equipe de programadores, desenvolvedores. Hoje, a gente consegue fazer formatos mais simples, formatos baratos, que trazem soluções baratas e acessíveis para pessoas comuns, como a Vânia. Vou colocar a Vânia, que hoje usei a Vânia de exemplo, porque eu sei que ela trabalha com artesanato, não trabalha mais com isso, mas como eu, como vocês. E é exatamente esse lugar. E quando a gente começa a pensar nesse tipo de solução e começa a olhar como essas soluções podem fazer a diferença no mundo, a gente gera um processo de transformação. E a gente vai falar sobre os chatbots hoje. Eu trouxe o exemplo aqui do ManyChat. Quem aqui já usou o ManyChat? Levanta a mão ou comenta eu aqui para eu saber. Quem já usou o ManyChat? A Mediane? Alguém usou já? Eu já A usei gente o vai fazer. ManyChat e também o Tidio, eles são muito bons, eles são mais Ah, intuitivos. Eu já usei o Mobile Monkey, mas o Mobile Monkey eu não achei ele tão intuitivo quanto o ManyChat e o Tidio não. eu também gosto bastante. E todas as ferramentas que eu procuro trazer para vocês, a gente também tem um processo de acesso gratuito, para que vocês possam testar, para que vocês possam validar. São ferramentas pagas, mas é importante que vocês usem ferramentas gratuitas, acessem e busquem. Quanto mais vocês encontrarem esses acessos gratuitos, mais vocês vão conseguir aprofundar os estudos. Então, é importante pesquisar, é importante fuçar para mexer nas IAs novas, para entender. E hoje a gente vai trabalhar com o ManyChat e todo mundo vai criar uma conta no ManyChat, vai fazer parte da nossa atividade, vai conectar o Facebook para a gente poder integrar. Vocês podem ter, se vocês quiserem criar uma outra página para não ser a página de vocês, vão definir um fluxo para criar mensagens e respostas, testar e publicar. Pode ser um chat simples. Lembrando que essa ainda não é totalmente a nossa
atividade. Mas eu quero que dentro dessa atividade, vocês não precisam ser exatamente o ManyChat, podem testar outras ferramentas. Eu estou colocando o ManyChat porque eu acho que o ManyChat ele vai ser mais didático para um teste e vai oferecer um jeito mais simples de vocês começarem a testar para que vocês possam utilizar. E depois a gente vai fazer uma análise dos dados usando o Google Sheets e a IA. Então, a gente vai organizar dados, criar uma planilha com as vendas, pode ser fictícia, tá, gente? Vamos colocar aqui. Data, produto, quantidade, valor. Instalar complementos para análise de dados, para os recursos avançados. Analisar os dados, quem conseguir criar gráfico, utilizar funções de tendências e interpretar os resultados e tomar decisões com base nesses insights obtidos. E isso é algo que vai ajudar muito vocês. Quem aqui também está fazendo aula de front-end? Quem aqui que está fazendo aula de front-end, eu estou trazendo vários modelos. Estou trazendo um modelo do ManyChat, que dá para conectar com o Facebook, com o Instagram. E quem está fazendo a parte de front-end e quiser criar um projeto utilizando o Wix, também dá. E que já tiver criado algum site, ó, colocar no site que é uma loja, vocês vão poder também incluir, ativar recomendações lá, né? E personalizar a experiência. Então, dá para configurar o site para que ele sugere os produtos relacionados ali na loja. Então, também pode ser feito nesse processo para quem está testando e para quem já tem, utilizar as recomendações com o Wix e ver o que vocês acharam, qual foi a dificuldade, como que vocês identificaram, porque esse é um exercício, gente, de vocês começarem a testar e brincar com as ferramentas para entenderem o processo de vendas, para vocês entenderem essa parte de sucesso em vendas com IA. Então, por exemplo, a Starbucks, o que ela usa? IA para sugerir bebidas com base nas preferências e no clima. Quando acontece isso, aumenta o engajamento na venda nos aplicativos. Netflix, que a gente está falando, usa IA para recomendar filmes e séries. O conteúdo é assistido com base nas recomendações e retenção do cliente. Amazon, pioneira em usar recomendações e logística eficiente, tornou uma das maiores empresas do mundo, sempre com foco na experiência do cliente. Por que eu estou trazendo isso? Gente, precisa ter foco na experiência do cliente. Tudo que vocês forem criar, tudo que vocês vão desenvolver, todos os projetos que vocês vão pensar, foco na experiência do cliente. Como esse cliente, quando eu vou criar uma aula para vocês, o que eu penso? Eu vou falar só, porque assim, tudo é a experiência do cliente. Eu penso em como que é a experiência de vocês? Como é a experiência da minha turma? Será que uma pessoa que está começando e não consegue mexer, nunca teve nenhum tipo de contato com IA, como que ela vai conseguir entender a minha aula e criar um projeto para ela? E como que uma pessoa que já programa também vai achar que a minha aula é interessante para ela? Ou seja, o que eu preciso pensar para vocês? Experiência do cliente. E o que eu estou querendo fazer com que vocês pensem nos projetos de vocês? Experiência do cliente. E mais do que isso, vamos mais a fundo. Experiência do cliente analisando um processo de inteligência artificial, análise de dados, redução de custo e aumento de conversão. Faz sentido? Vocês estão comigo? Vocês conseguem captar o que eu quero que vocês compreendam aqui dentro das aulas e no projeto que vocês estão fazendo? Pode usar para tirar dúvidas sobre a loja ou um produto. Pode sim, Vânia, é exatamente isso. Para mim, gente, aplicabilidade é o mais importante.
Eu quero que vocês apliquem na prática. Eu quero que vocês tragam soluções. Eu quero que vocês utilizem aquilo que eu estou falando para que a gente possa gerar soluções para o mundo e fazer com que isso aconteça. Que você gere soluções para a empresa que você está trabalhando, para o negócio, para a ONG que você é voluntária, para sua irmã que você está ajudando. E é exatamente essas soluções que muitas vezes a gente acaba não pensando e que já são gratuitas. Carol, você levantou a mão, você quer falar? Oi, gente, bom dia. Eu não queria atrapalhar. Não É atrapalha, não. que eu fiz, né? Coloquei, eu tô usando o Tidio lá no site que eu fiz. E ele foi o que eu mais, assim, me consegui mexer, assim, eu achei mais fácil. Mas eu acho que eu tenho uma dica, não sei se esse que você indicou, acontece isso também. Na hora de treinar o chat, tem três opções lá. Ou você faz pergunta e resposta de uma por uma, ou você coloca o seu próprio site, que ele já lê todo o seu site e coloca algumas perguntas e respostas automáticas, ou você transporta tipo um arquivo no Word, alguma coisa assim. No Tidio não é no Word, que tem um formato correto que eu esqueci agora, eu não lembro. Eu não consegui mexer nisso. Eu coloquei, acho que foram 200 e poucas perguntas de uma por uma. Eu tentei colocar o site, adicionar como que fala? De coisa emocional, meu site, né? Eu tentei colocar alguns sites assim que não eram o meu, do governo, algumas coisas assim. E ele me bloqueou 2 vezes. Então, eu acho que não pode utilizar site que não é seu, pelo que eu entendi, sabe? Eu coloquei alguns sites assim que eu peguei aleatório, assim, sites do governo sobre a saúde, alguns assim, e eles me bloquearam até eu entender. Eu acho que estão me bloqueando por causa disso. Então, eu acho que você só pode colocar o seu próprio site e eu coloquei 200 e poucas perguntas manual, assim, uma por uma. Então, se vocês tentarem colocar site que não é de vocês, pode ser que bloqueie. Eu acho que é isso, pelo menos foi a minha experiência, não sei, não tenho certeza se é realmente isso. Obrigada, Carol, por compartilhar. E realmente é teste, é testando, né? Provavelmente foi, né? Que vai ir bloqueando essa ferramenta. Eu não tenho muita experiência com ela, mas eu acho que é muito válida vocês desenvolverem esses testes e talvez até simplificando. A Carol já foi até nas 200 perguntas ali, trazendo o processo. Tentem primeiro, a minha dica, né, agora, tentem um processo simples, validem esse processo simples, e depois vocês vão aumentando esse processo e treinando passo a passo. Carol, pode falar. Desculpa, levantei a mão de novo. Lembrei mais uma coisa. Eu usei o ChatGPT para isso, né? Como ele já tem todas as minhas, ele grava, né? Então ele sabe tudo de mim, da minha vida, inclusive do site que eu fiz, que ele me ajudou. Então eu falei para ele me dar uma lista de várias perguntas de pergunta e resposta. Então eu utilizei uma IA para colocar na outra IA. Maravilha. E é exatamente isso, porque quando vocês começam a entender como funciona as IAs, você começa a utilizar ferramentas de maneira inteligente. O que a Carol fez é isso, é sensacional. Ela foi lá, testou, usou o chat, é importante a gente alimentou o chat, trouxe processos para ele para alimentar uma outra. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ir. Obrigada, Carol. E agora a gente vai implantar a atividade. Não, ainda não. Mas o que eu coloquei aqui? Quando eu estava pensando nessa aula, eu pensei nisso que a gente está conversando. É como que vocês podem implementar IA nos projetos. E a primeira coisa que eu penso e que eu falo para vocês é essa pergunta: onde a IA pode agregar mais valor no meu negócio, no meu projeto, na minha ideia? Essa é a primeira pergunta. Depois você escolhe a ferramenta. Então, você pode escolher o chatbot, análise de dados, recomendações, você vai escolher.
Aí você vai fazer um projeto piloto, uma coisa pequena, para você aprender, para você ajustar, com pequena coisa simples. Depois você vai capacitar, aprender sobre a ferramenta, treinar a sua equipe, ou treinar você mesmo, ou treinar a ferramenta para que ela possa monitorar e ajustar. Então, esse é um processo que sempre que vocês forem implantar uma ferramenta nova, e sempre que eu implanto uma ferramenta dentro do meu negócio, são as perguntas que eu faço para poder começar a desenvolver e falar. Cara, funciona? Não funciona. Isso é difícil. Isso não vai gerar tanto valor. Isso gasta mais tempo para que a gente possa estar estudando. E isso eu quero que vocês entendam nas aulas. Como que é esse pensamento? E a gente vai desenvolver atividade prática, dessa vez, focada em identificar necessidade. Então, a gente vai escolher melhorar o atendimento, analisar dados, personalizar ofertas, entender um processo do projeto de vocês. Eu coloquei exemplos aqui, mas eu vou deixar para que vocês desenvolvam esse processo. Aí vocês vão escolher uma ferramenta. Pode ser o chatbot, você pode analisar os dados com o Google Sheets, ou as recomendações com o Wix, não importa. Mas eu quero que vocês desenvolvam para você. Quero que vocês descrevam a implementação. Esse processo é muito importante. Quem trabalha hoje com a gente sabe o quanto é importante aprender, porque uma boa parte está aprendendo a mexer com ferramentas novas, pesquisando sobre ferramentas novas e precisa identificar. Então, descreva a implementação, passo a passo, específico para o seu caso. Se vocês tiverem dificuldade, usem o ChatGPT. Definir metas. O que você espera alcançar? É importante que vocês tenham definido qual que é a meta, reduzir, aumentar vendas, sejam específicas também. Estabeleça um cronograma, defina etapas para cada etapa. Conseguiram captar atividade, gente? Sim, não. É simples. A complexidade, quem vai trazer da atividade vai ser vocês. Então, assim, toda atividade que eu tenho pensado para a turma, ela pode ser uma atividade muito simples ou muito complexa. O que eu recomendo? A aula de hoje vai para o YouTube, pode assistir novamente mais tarde. E eu acho que à noite só, mais à noite, porque demora um pouquinho para a Rafa processar e me mandar. Então, gente, eu quero que vocês comecem a pensar em como vocês vão fazer, escolhendo o que eu recomendei na aula. Eu recomendei 2 ferramentas. O ManyChat, e daí vocês podem fazer isso sem precisar ter um site, pode fazer isso com o Instagram, entendendo o processo de automação, entendendo como captar, e fazendo usando análise pelo Google Sheets. Então, coloquei essas 2, mas eu vou deixar em aberto. Vocês podem trazer ferramentas novas, podem estruturar, mas é importante ser simples para facilitar. Mas esses passos vão desenvolver. E aí eu trouxe a nossa atividade socioemocional. E é sempre uma reflexão para você, né? Como que a IA pode melhorar a experiência do seu cliente? Como que você pode também manter o toque humano em um ambiente automatizado? Eu acho que sempre, sempre, sempre esse lugar é importante. Eu acho que escrever os seus pensamentos e os seus sentimentos, discutir no grupo. Gente, essa troca que vocês colocam no grupo, ela é essencial para poder expandir a mentalidade de vocês, para poder ajudar, para poder contribuir. E plano de ação. Defina uma ação para equilibrar tecnologia e contato humano. Porque, como a gente fala, né? A IA não vai tirar o trabalho de ninguém. Quem usa a IA vai estar à frente dos processos. Então, isso é importante que vocês pensem. Como que a gente vai equilibrar essa tecnologia com esse contato humano? E a recapitulação agora é importância, o quanto é importante a gente trabalhar isso no processo de vendas, aplicação, ferramenta,
e trazer esses exemplos de sucesso, aplicar nos nossos projetos, porque, gente, teoria só é útil com a prática. Não adianta eu ficar aqui falando, trazendo, sendo técnica, se vocês não têm a oportunidade de aprender, de evoluir, de implantar. E, ao mesmo tempo, vocês precisam estar compartilhando e estimulando outras pessoas a fazerem isso. A IA como diferencial competitivo. E o próximo passo é qual que é o próximo passo que você quer incorporar a IA no seu projeto, né? Então, a ideia aqui, dentro desse nosso curso, é que a gente comece a desenvolver, montar e estruturar um projeto com todos os passos. Na semana passada, a gente olhou persona, olhou marketing, olhou como é um grosso de estruturação do projeto. Hoje, a gente já está indo com o processo de vendas, atendimento ao cliente, um contato mais personalizado. E, aos poucos, a gente vai evoluindo com o decorrer das aulas. Tente não deixar tão complexo a ponto de vocês não conseguirem colocar aplicabilidade prática. É importante que vocês pratiquem, que vocês simplifiquem, que vocês executem, que vocês aprendam. Vocês não precisam saber sobre todas. Eu não sei sobre todas as ferramentas, mas o que eu sei fazer e o que eu estou conseguindo passar para vocês. Eu sei pensar em como uma IA pode me ajudar. E como eu vou estruturar um projeto. E como eu vou desenvolver, e como eu vou vender esse meu projeto. E como ele vai poder transformar o mundo com um custo menor do que ele teria em outras situações. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Vocês conseguem fazer essa atividade? Acha que é possível? Comenta para mim, para eu poder saber. Se quiserem conversar também, vou dar esses minutinhos. Sim, Midian. Letícia, chique demais. Não, e olha que legal, né? Como enviar as atividades? Gente, as atividades são sempre enviadas pela plataforma. Lá na plataforma, eu deixo o acesso na atividade e vocês podem subir da forma como vocês preferirem. Então, isso é muito importante. É interessante, por quê? Porque para vocês receberem depois o certificado de conclusão, vocês precisam ter entregue as atividades. Não é uma coisa que eu cobro do que é certo e o que é errado, porque eu construo as aulas não nessa base, sabe, da punição, do certo, do errado, de quem é bom e de quem é ruim, mas de quem está querendo evoluir e da aplicabilidade prática da inteligência artificial. Eu acredito num novo sistema educacional, tento implantar para vocês. Então, dentro das aulas, eu uso duas metodologias. Eu uso uma metodologia de Harvard e do MIT, de educação, para que a gente possa abordar todos os temas. E cada aula o projeto fica mais estruturado mesmo. E no final, basta apresentar para uma banca de investidores. É exatamente esse processo, gente, que eu quero que vocês entendam e que levem para a vida de vocês. Espero que tenha feito muito sentido. Todas as terças, o meu coração, ele vibra de alegria. Eu estou preparando uma surpresa muito legal para quem está participando de todas as aulas. Eu não posso contar ainda, mas semana que vem eu vou revelar. E eu gostaria muito que vocês incentivassem as pessoas que estão lá no grupo a participarem. Mesmo quem está atrasada, mesmo quem está para correrem atrás, porque a oportunidade que eu quero trazer para esse grupo vai ser muito incrível. Então, vão no grupo, compartilhem, incentive, traga depoimentos para que outras pessoas possam estar motivadas, porque eu acredito que já na semana que vem eu consiga trazer uma surpresa muito legal e muito sensacional para vocês. E assim, quando eu falo que é uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa. É muito boa mesmo, é uma oportunidade muito incrível. Eu sei que daqui da turma
a gente já conseguiu trazer algumas oportunidades. Eu quero ainda trazer outras pessoas para a minha equipe, mas existem pessoas que já estão trabalhando comigo na minha equipe. Letícia já está com a gente. Tô vendo, só quem estou vendo que está aqui, né? Mas quero trazer mais e temos uma oportunidade muito legal na semana que vem para quem está gostando de trabalhar com IA, para quem que é apaixonada, para quem quer aprofundar os estudos, vai vir uma coisa muito legal. Então, compartilha lá a animação de vocês, compartilhem os projetos, compartilhem os insights, os negócios, o que expandiu, porque isso vai fazer toda a diferença para alguém que está desanimado ou alguém que acha que não vai conseguir esse depoimento, gente. E para que esse projeto funcione, a gente precisa incentivar ali no grupo outras pessoas a estarem participando. Então, assim, se eu tenho algo para pedir para vocês, incentivem no grupo de WhatsApp, comentem, motivem. Ah, mas não sei, façam isso, porque esse é um projeto totalmente gratuito. Eu sou voluntária, todo mundo que constrói aqui é voluntário, e às vezes a gente precisa fazer uma pequena parte. E hoje, nessa aula, que se eu puder pedir para vocês me ajudarem a motivar a equipe, a fazer com que elas ajudem, incentivem, porque esse conteúdo ele tem muito valor. É preparado com muito amor para vocês e ele tem um valor muito grande para que possa ser feito. E eu não penso, sabe, eu vou dar um conteúdo muito bom gratuito. Eu penso, eu quero que essas pessoas que estão aqui transformem o mundo. E eu acredito, sabe? Eu acredito que daqui possam sair projetos maravilhosos que podem mudar realidades e que podem fazer. Samantha, o resultado já saiu. Quem foi selecionada, eu acho que até a Letícia está aqui, a Letícia já está trabalhando com a gente. Eu ainda só não tive tempo de mandar uma mensagem no individual para todas vocês. Por quê? Porque muitas pessoas que se candidataram vão participar de um outro processo seletivo mais para frente. Então, eu estou organizando e vai caber dentro da próxima ideia que eu trago na semana que vem, amarrado também em várias coisas. Mas quero parabenizar todas vocês que participaram do processo seletivo para a vaga de estágio e dizer que é só o começo e a gente tem mais vagas para que possam acontecer e temos mais possibilidades e oportunidades, sim, tá bom? É isso, gente. Que vocês tenham uma terça-feira muito maravilhosa. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa terça. Façam a atividade, que eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso para vocês. Um beijo.